Olá, moçada, tudo bem? A gente vai falar na aula de hoje sobre um assunto bem interessante também, que são as funções. Então, pessoal, a gente tem utilizado, uma série de funções do Python aí, que estão em bibliotecas. Tudo já pronto. Então, você pode criar suas próprias funções, para que você possa reusá-las em outra parte do seu programa, ou mesmo em outros programas que você faça, ou que outras pessoas façam. Então, isso é muito interessante, porque dessa maneira você evita, né, de ficar codificando tudo de novo. Então as funções, olha, são partes de código que são encapsuladas que podem ser chamadas de qualquer outra parte do programa ou mesmo de outro programa. Como é que a gente define uma função? Sim, né? Def, que é uma palavra reservada, o nome da função, parênteses, parâmetros, fecha parênteses, dois pontos. Conforme vamos falar aqui embaixo, a função pode não ter parâmetros. Isso é opcional. Aí você tem um bloco de comandos da função e ela também pode ou não retornar valores para o programa que a chamou. Então é isso, ó. Parâmetros são variáveis que podem existir na interface de uma função e eles são colocados entre os parênteses da mesma. Quando a função é chamada em outra parte do programa, são passados valores para tais variáveis e a gente chama isso de argumentos. Mas isso é opcional. Ela pode não ter parâmetros, depende da sua necessidade. Do mesmo jeito que a função, ela pode ou não retornar um valor. É opcional. Mas se tiver que retornar para o programa que a chamou, parte do programa que a chamou, então você usa o comando return. Se a função, no caso, não usar o comando return, ela retorna um valor, de fato, que é um valor non nenhum valor. Tá? No fundo é isso. Vamos aqui ao programa, pessoal. A gente vai fazer o import do math, que a gente vai precisar. Tá? Então vamos rodar aqui, tá bom? E uma coisa que é interessante, tem três tipos de função aqui, vai mostrar, é que as funções, essa estrutura geral de um programa em Python, né? Os importes da vida, depois as funções que você vai utilizar, você as define aqui antes, para depois você poder usá-las. Se você não as definir antes, ele vai dar um erro, tá? Então essa função simples aqui é simplesmente um print que vai dizer que é uma função sem parâmetros, sem retorno de valores. Perceba, não tem parâmetro aqui, não retorna nada. Essa outra, que é uma função simples, você tem essa mensagem e depois tem resultado da multiplicação, A vezes B. É uma função que multiplica dois números. Tá bom? Aí você passa parâmetro. Ela já tem parâmetro, o A e o B. Mas não retorna nada. E por fim, esse terceiro tipo de função é a que calcula as raízes da equação de segundo grau. Aí você passa parâmetros, A, B e C, tá vendo? Da equação. E isso aqui, pessoal, rapidamente aqui sobre o código, as duas raízes são x1 e x2, e eu inicio aqui com if, mas é simplesmente uma convenção que eu tomei, porque você sabe que existem três casos, né? O delta, que é o B2 menos 4AC, ele pode ser menor do que zero, ou ele pode ser igual a zero, ou pode ser maior. Quando ele é menor, a gente sabe que não existe raízes reais. Então, nesse caso, o que vai ser retornado aqui embaixo, x1 e x2, é simplesmente o valor infinito, né? Mas vai significar de fato que de fato essa equação do segundo grau não tem raízes reais, porque o seu delta ele é negativo. Se ele for igual a zero, aí você coloca x1 igual a x2, você sabe que você tem, nesse caso aí, duas raízes reais iguais, que é zero, né? Delta. Menos b sobre 2a. E finalmente, se o delta é positivo, eu tenho menos b mais math sqrt, né, que é a raiz quadrada de delta sobre 2a, e menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, e retorna os dois valores. Percebe que eu não rodei nenhuma das três funções ainda. Então, se eu chamar o simples aqui, ó, é simplesmente assim que eu vou chamar a função simples. Simples, abre e fecha parênteses. Então, ele vai dar um erro. O simples não está definido, porque eu não rodei lá, rodando passo a passo. Então, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer isso aqui, né? Tem que rodar todo mundo. Agora eu vou rodar aqui, ó. Então, tá vendo? Ele simplesmente mudou o fluxo de execução, digamos assim, para dentro dessa função, executou os comandos dela, que é simplesmente um print aí. Esse é um exemplo de função sem parâmetros e sem retorno de valores. E depois ele volta para o fluxo do programa principal.
Aqui, olha, multiplicação 2, 7. Eu espero que dê 14. Tá lá, tá vendo? Função com parâmetros e sem retorno de valores. Resultado, lá de dentro da função mesmo, que eu joguei esse resultado aqui para a tela, A vezes B, 14. E o terceiro caso, então a gente tem aqui uma equação de segundo grau, que traduzindo aqui para a gente, né, raiz segunda é a equação que era x2 menos 4x mais 5, ABC. Vamos rodar. Então, esse aqui é um exemplo de função com parâmetros e com retorno de valores. O delta é negativo. Então, ele retornou infinito, infinito, mas significa dizer, a interpretação é essa, né, que você não tem raízes reais aí. Se eu fizer agora, ó, 4x ao quadrado menos 4x mais 1, vamos ver aqui, o delta é zero. Então, eu tenho duas raízes reais iguais, que é 0,5 e 0,5. E se eu fizer agora assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, ABC, vou rodar. Então, o delta é positivo, então tem duas raízes, que é 3 e 2. Então, aí você pode, nessa funçãozinha que a gente fez aí, colocar qualquer, tá certo? Coeficiente aí ABC que ela vai calcular para você. E eu posso chegar e reutilizar a função multiplicação simples, raiz segundo, em outras partes do programa. De novo aqui, ó, C vezes 40, 2 vezes 40. Aqui de novo, ó, 1 quarto é menos 10. Aqui seria a equação x ao quadrado, mais 4x menos 10. Vamos rodar? Então, o delta deu positivo e está aqui as duas raízes da equação de segundo grau. 2 exercíciozinhos para vocês brincarem, tá bom? Então, enunciado. É isso aí, pessoal. Próxima aula, a gente continua, tá bom? Um abraço.